Shalom, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, esteja na sua vida. Aleluia. Que o Senhor viva e reine eternamente sobre ti. Amém? Que Deus continue te abençoando poderosamente. Meu nome é Presbítero Josinaldo e seja bem-vindo ao canal Pregando as Nações. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, hoje quero falar um pouquinho com você, nesse bate-papo com você, sobre o chamado pastoral. Você sabe o que verdadeiramente é um chamado pastoral? Eu imagino que é um pouquinho complicado do que a gente imaginou. De repente você pensa que ser pastor é simplesmente abrir uma igreja, fazer o culto ao Senhor, mas na realidade é, aleluia, complicado, é difícil ser, aleluia, pastor. Porque, irmão, você tem que se dedicar em oração, se dedicar em ensinar, se dedicar completamente a sua vida para as ovelhas. Lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15, vamos começar por esse versículo, diz assim, ó, mas quando aprovei a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Aqui, Paulo, ao livro de Gálatas, está explicando um pouquinho o que é o chamado pastoral. Muitas das vezes a gente acreditamos que ser pastor é simplesmente você fazer um curso pastoral, é simplesmente você fazer uma teologia e a igreja começa a te reconhecer. Mas, na realidade, o que a Bíblia diz é que você tem que ter aptidão. Tanto aptidão quanto você tem que ter o chamado. Irmãos, você percebe isso no livro de João, capítulo 21, versículo 15, até o versículo 17. Jesus, ele entrega as suas ovelhas na mão de Pedro. Ele poderia ter entregado na mão de João, na mão de Marcos, na mão de Lucas, e etc, e etc. Mas não, ele entrega a João, porque ele sabe que João tinha aptidão e também tinha o chamado pastoral. Aleluia. Por 3 vezes Jesus fala para Pedro da seguinte forma: toma conta das minhas ovelhas. Aleluia. Mas sabemos que Jesus era um bom pastor, porque lá no livro de João, capítulo 10, versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aí você percebe que dá a vida pelas suas ovelhas é justamente isso que agora no começo a gente estava falando. O pastor, ele se doa, ele se dedica, ele entrega-se completamente ao chamado pastoral. Ele não faz por ganância, ele não faz, aleluia, porque ele quer um lugar de destaque. O pastor, ele faz por amor, aleluia, a Cristo em primeiro lugar e por amor também à obra, aleluia. E você já percebeu que o seu pastor é assim? Que ele se dedica, que ele se dá, que ele se doa, que ele está sempre, aleluia, procurando dentro da palavra meios para animar você, aleluia, que ele está sempre em oração, buscando, aleluia, apresentar a sua vida ao Senhor, aleluia. Quantas vezes você já viu seu pastor, aleluia, fazer isso? Comenta aqui, glória a Deus. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, fala assim, ó, foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros para serem evangelistas e ainda outros para serem pastores e mestres da igreja. Você percebe agora aqui que agora é um chamado que a qual o Espírito Santo derrama esses dons. Dons do quê? Dom de ser apóstolo, dom de ser profeta, dom de ser evangelista, dom de ser pastor e mestre. Como a gente está falando sobre o pastorado, eu não vou fazer ênfases às demais apostolados, aos demais separações. Tá joia? Ok?
Vamos lá, no livro de Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, Pedro está dando conselho aqui aos presbíteros. Ele diz no versículo 1, como eu sou presbítero também, eu aconselho a vocês, aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Você percebe aqui no versículo 2 que Pedro está dando um conselho dizendo, não faça de má vontade. Porque, irmão, dentro da igreja tem todo tipo de pessoas. É aquela pessoa que não vai te dar trabalho, aquela pessoa que está entusiasmada com o Evangelho, tem aquela pessoa até mesmo que diz que já aprendeu tudo, que na verdade o pastor está errado, na verdade o obreiro está errado, tem que fazer dessa maneira, tem que fazer desse jeito. Sabemos que o conjunto, o corpo de obreiro, o corpo da igreja, tem todo tipo de pessoas. Mas o pastor tem que saber lidar com todas essas pessoas, até mesmo aquela que dá trabalho e até mesmo aquela que não dá trabalho, até mesmo aquela que está entusiasmada e até mesmo aquela que está desanimada. O pastor, aleluia, ele tem que saber como resolver e como trabalhar no coração de cada um. E eu vou falar algo para vocês. Isso não vem do pastor, tá? Isso ele não aprende no curso. Ele aprende com o Espírito Santo de Deus, que é ele que mostra como o pastor deve lidar com esse tipo de pessoas. Aí no versículo 3, ainda em 1 Pedro, capítulo 5, ele fala assim, não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas seja um exemplo para o rebanho. Você percebeu aqui? Chamou a atenção esse versículo? Ele fala, não deixe se dominar, ou seja, não ache que só porque você está num lugar de destaque, que você está superior a essas pessoas. Paulo, aleluia, Pedro, aliás, está falando aqui, justamente em questão de você se achar superior ou colocar muita ênfase na doutrina, muita ênfase nos cultos, você falar, eu quero dessa maneira, ou você ser autoritário demais, né? É isso que Pedro está descrevendo aqui. E ele ainda fala bem assim, em vez de você dominá-los, seja um exemplo para eles. Ou seja, se você quer que o irmão se dedique em oração, se dedique você primeiro. Se você quer que o irmão, observa isso, se você quer que o irmão seja mais espiritual, então seja você primeiro. É isso que Pedro está falando. Seja um exemplo para as outras pessoas. Entendeu? Não deixe que a carne domine você, que os seus pensamentos naturais domine você. É isso que Pedro está falando. Porque o chamado, irmão, pastoral é um chamado difícil. Muitas das vezes você tem que ser psicólogo, aleluia. Muitas das vezes você tem que ser conselheiro de casais. Muitas das vezes você tem que ser, aleluia, fazer obras sociais. Muitas das vezes você tem que fazer, aleluia, dobrar o seu tempo para poder atender todas as pessoas. E olha, eu vou falar para você, você que é, aleluia, pastor, ou que está procurando, aleluia, com excelência esse dom, eu quero dizer para você algo. Deus tem um galardão preparado para você. Aleluia. Galardão, meu amor, meu irmão, é para quem trabalha. Galardão é para quem está, aleluia, com as suas mãos no arado. Amém? Então, creia tão somente e persevere, pastor. Aleluia. Persevera, pastor, na obra. Eu sei que não é fácil. Aleluia. Mas nós estamos intercedendo por vocês. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Continue vivendo. Aleluia. No chamado que Deus tem para você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Aleluia. Vamos juntos. Vamos pregar as nações.